Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E eu vou começar colocando aqui um vídeo. Eu escolhi todos os vídeos que eu tinha aqui. Eu decidi fazer um tema aqui que eu gosto muito. E todos os vídeos vão ser baseados nesse tema, sobre a Bíblia, galera. Só lembrar pra vocês que eu não tô aqui expondo aqui uma religião, tá? Não tô. Eu tô falando da Bíblia. Entendeu? Da Bíblia. E nem vou mostrar em qual Bíblia que eu tô lendo. Porque senão vai começar a falar, é Bíblia católica, é Bíblia evangélica, não. No máximo que eu vou fazer é deixar o texto por baixo aqui, ó, prescrito, pra vocês verem que texto que é. Entendeu? Mas eu vou citar e vocês vão pausando o vídeo e conferindo na sua Bíblia e se realmente tá na Bíblia ou não tá. Porque eu não quero expor aqui uma religião, eu quero expor o que a Bíblia diz. Entendeu? Por que eu quero fazer isso? Por exemplo, segundo aquele texto de João 14:6, lá diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertarão. Entendeu? De que a verdade liberta as pessoas? Galera, de que? Entendeu? Às vezes a pessoa, ela leva esse contexto para libertar de, por exemplo, uma doença, libertar de um vício, libertar de uma perseguição e tal. De vício, sim. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, você fica forte, adquire um amor pela palavra de Deus, por Deus, e aí você se sente motivado por amor a abandonar uma tendência errada, uma mania errada, um ato errado que a gente faz. Entendeu? Então, mas o foco principal não é esse. Entendeu? O foco principal é te libertar da mentira. Infelizmente, com o passar dos milênios, o ser humano criou uma cultura, uma cultura religiosa que se impregnou das religiões e muitas religiões ela tem atos, tem ações que desagradam a Deus. E que eles não mostram na Bíblia que isso desagrada a Deus. Então tem muitas coisas que acontecem dentro da própria religião, entendeu? Que ela não é permitida por Deus. E eles usam a desculpa assim, você vai na igreja, você não pode olhar o homem imperfeito. Usa isso como uma desculpa para aceitar os erros dentro das igrejas. Então, a gente somos imperfeitos, mas um templo onde se diz que prega a palavra de Deus não pode aceitar coisas erradas. Entendeu? Então o que acontece então? Então liberta a gente de quê? Da mentira. Vamos falar por causa de quê? Vamos mostrar aqui por que liberta a mentira? Vamos pegar uma base aqui. Por que liberta a mentira? Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 12. E o versículo... Na verdade eu ia ler o versículo 7, 8 e 9 e o 12. Mas não, vai ficar muito grande o vídeo. Vamos ler aqui, ó. Aqui no 7 fala que rompeu uma guerra no céu. E Satanás, né? Ele não venceu essa guerra e ele foi expulso do céu para a terra. Olha que interessante, ó. Aí diz assim, ó. A partir do versículo 8, ó. Pera aí, para um pouquinho, vou achar aqui meu Apocalipse. Então vamos ver aqui, ó. Apocalipse 12:7 diz assim, ó. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam. No 8. Mas eles não venceram, nem acharam mais lugar para eles no céu. Agora olha o ponto, ó, que eu queria falar para vocês, ó. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás. Fala serpente original, por quê? Porque quem enganou a Eva não foi uma serpente? Entendeu? Satanás usou uma cobra para enganar a Eva. Mas, na verdade, não foi a cobra que fez isso. A serpente original é Satanás. Ele estava por trás, né, dessa cobra, né? Os chamados Diabo e Satanás. Galera, a palavra Diabo e Satanás, a palavra hebraica, entendeu? Que significa Satanás e Diabo, opositor e caluniador.
Então, se eu fosse falar essas palavras em português, seria opositor e caluniador, entendeu? Ó, que está enganando toda a terra habitada. E ele foi lançado para baixo a terra, né? E seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Então, galera, Satanás está na terra. Ele foi lançado para baixo a terra, junto com um terço dos anjos que ele desencaminhou lá no céu. E aqui falou que está enganando toda a terra habitada. Eu queria que vocês agora raciocinassem. Com que Satanás engana as pessoas? Com que? Esse é o ponto. Com que? Quando a pessoa mata, ela fica no local? Ela foge. Por quê? Então o tal do flagrante, ela não ser flagrada na hora, ela foge. Porque ela sabe que o que ela fez é errado. Quando a pessoa rouba, ela fica no local? Ela não fica porque sabe que é errado. Então ela está sendo enganada com o quê? Porque o homem, ele tem a lei no coração. Não roube, não mate, não pega a mulher do outro, não deseja o que é do outro. E assim por diante, vai, um monte de lei. Que ele sabe que é errado cometer aquilo. Então, ele não está sendo enganado. Porque você é enganado com algo que você não sabe. Porque com uma coisa que você já sabe que é errado desde criança, então você não está sendo enganado. Mas está sendo enganado com o que então? Vou mostrar para vocês com o que está sendo enganado. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quer ver? Ó? 2 Coríntios 4,4, anota aí e confere. Ó, entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre ele a luz das gloriosas boas novas, ou evangelho, a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. Só para explicar para vocês, todo mundo conhece a palavra evangelho, é uma palavra grega. É dos tempos de Jesus se ouve o evangelho. Essa palavra traduzida para português significa boas novas ou boas notícias. De quê? Do reino de Deus. Foi o trabalho principal que Jesus fez aqui na terra, foi pregar essas boas novas, essas notícias do reino de Deus. E segundo Mateus, capítulo 6, 9 e 10, Jesus fez aquela oração do Pai Nosso e fala, ó, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Entendeu? Então, ele quer que a vontade... Lá no céu tem destruição? Tem coisa ruim lá em cima? Não, não tem. Então, ele quer que seja feita a vontade aqui na terra também. As pessoas acham que a terra vai ser destruída, mas não é a vontade de Deus. A vontade dele é que aqui na terra seja feita igualzinho é lá no céu. Deus expulsou Satanás e os demônios do céu. E ele vai eliminar ele também aqui da terra. Então, tá vendo? Satanás, ele está enganando as pessoas com o quê? Com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Vocês querem ver que, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o outro ponto aqui, que Satanás está enganando as pessoas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Gente, preste bastante atenção nisso, porque vocês não vão ver isso aqui em outra igreja não, tá? Por causa disso que eu não estou pregando aqui sobre igreja, eu estou pregando sobre a Bíblia. Vocês não vão ver. Presta atenção, ó. Mateus capítulo 7. Ó, o que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou assim, ó. Mateus 7, a partir do 21, ó. Diz assim, ó. Jesus falou assim, ó, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus falou que as pessoas que herdar o reino de Deus, aquele mesmo reino que Jesus pediu na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9 e 10, só vai herdar esse reino aquele que fizer a vontade do Pai dele que está no céu, a vontade de Deus que está no céu, que é Jeová. Por que eu falo para você o nome de Jeová? Para vocês entenderem a comunicação que Jesus tinha aqui embaixo com Jeová no céu. Aí de eu falar a palavra Jeová, vocês vão começar a determinar que tipo de religião que eu sou. Não, o nome de Deus é Jeová,
Você pode perguntar na Alexa, na Google, qualquer lugar. O tetragrama na Bíblia, entendeu? Leva o nome, entendeu? De Deus como Jeová ou Javé. Entendeu? O tetragrama é YHWH. Então, aí vocês podem questionar, mas... Fabrício. Meu nome é Fabrício Júnior. Uns me chamam de Júnior, outros de Fabrício. Fabrício. Mas na letra, no idioma hebraico não tinha J, não tinha vogais. Existe uma palavra chamada transliteratura de um idioma para o outro. Entendeu? Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma pessoa, de um rapaz aqui do YouTube que explica como funciona uma transliteratura de um idioma para o outro. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa cega, surda, muda, ela conhece as coisas de Deus. E aí? Como é que ela consegue comunicar com a outra? Ela se comunica por sinais, contato. Ela pega na mão do outro, faz o movimento e ela sabe comunicar por gestos de sinais em tato. E ela conhece sobre o reino de Deus, conhece tudo. E aí, como é que você faz essa conversão de idioma? Então, depois eu mostro um vídeo para vocês mostrando sim. Porque o Antigo Testamento, que todo mundo conhece, que é o Velho Testamento, que é o hebraico, né, e aramaico, ali tem palavras como Jeremias. E aí, como é que fez para fazer essa conversão, então, desse idioma para os nossos dias de hoje? Então, tem como, tem como fazer isso. Então, o nome Jeová, ele existe, e é o nome do Deus verdadeiro. Eu volto a dizer de novo, não estou falando da religião, estou falando da Bíblia. E depois eu falo mais sobre esse tetragrama e sobre esse nome. Voltando para o assunto aqui, então Jesus falou que as pessoas só iam fazer a vontade de Jeová, que é o pai dele que estava no céu. Agora, olha o que Jesus falou, que ia acontecer mais ainda, no 22, no capítulo 7 de Mateus, versículo 22, diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Jesus falou que as pessoas iam fazer isso. Expulsar demônios, fazer obras poderosas em nome de Jesus, fazer curas milagrosas, tudo em nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vai impressionar vocês. Ele falou assim, mas eu lhe declarei então, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Então, galera, voltando àquele assunto de novo, que Satanás está enganando a humanidade, Jesus deu um alerta aqui. Vocês viram lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste mundo está cegando a mente dos descrentes, que é Satanás, né? O Deus deste mundo está cegando, Satanás, com as coisas de quem? Com as coisas de Deus e com as coisas de Jesus. E aqui falou o próprio Jesus, que quem estivesse curando, expulsando o demônio, fazendo curas milagrosas, que é obras poderosas, afastai-vos de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Então Jesus já falou então que quem está curando hoje, quem está expulsando demônio, quem está fazendo esses atos, que está muito longe dele. Jesus não está abençoando quem faz cura milagrosa, quem expulsa demônio. Mas quem está fazendo então essas curas milagrosas? Porque vou ser bem sincero para vocês. Eu já fui em várias igrejas. Você chega lá na igreja, um monte de gente tomando remédio. Chega lá, o pastor falou que curou fulano de uma doença, mas ele toma remédio para outras coisas. Que cura que é essa que Jesus faz para eles? Jesus só cura uma coisa só? Porque quando eu vi os milagres de Jesus no meio da Bíblia, ele curava a pessoa por completo. Ele não curava só uma parte da pessoa. Você imagina bem, Jesus vai lá, cura a pessoa, dá uma perna, e ele continua mancando. Mas que cura que é essa? Então vou mostrar para vocês quem é que está curando. Vou mostrar para vocês. Vocês vão abrir sua Bíblia aí? Vão aí em 2º Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse capítulo inteiro fala disso. Mas eu vou no ponto-chave do capítulo. 2 Tessalonicenses 2,9. Anota aí e confere a sua Bíblia. Lembra que a gente falou que Jesus falou lá dos milagres? Afastai-vos de mim, em Mateus 7, do 22 ao 23. Olha quem está por trás dos milagres. Olha para vocês verem. Não fiquem assustados.
Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás com toda obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Então, galera, vocês estão vendo aí agora, quem está fazendo milagre, quem está curando, expulsando o demônio, entendeu? Fazendo essas obras poderosas. Jesus falou, afastar-vos de mim, que faz que é contra a lei. Mas quem está por trás desses atos, que mostrou que, segundo Tessalonicenses 9, Satanás. Satanás está curando as pessoas, falsamente curando as pessoas. Aqui na minha cidade, aqui, morreu um pastor, entendeu? De câncer. Entendeu? Ninguém foi na casa dele, galera, visitar ele. Sabe por causa de que ninguém foi lá visitar ele? Porque se alguém fosse lá visitar ele, ia ter que curar ele. E aí, não tem cura. Como é que vai fazer? Ele morreu sem nenhuma visita na casa dele. Tá vendo a hipocrisia? Tá vendo? Outra historinha que eu vou contar pra vocês aqui, ó. Eu tinha um amigo que começou a estudar a Bíblia. Comigo aqui e com um amigo meu. Entendeu? A esposa dele tinha câncer, tá? Tinha câncer a esposa dele. Coitada. Os dois já morreram. Entendeu? Os dois morreram. Ela morreu de câncer, lutou contra vários cânceres, morreu. E ele não aguentou a pressão da morte da esposa e também morreu. Mas quando eles estavam vivos aí, lutando aí contra esse câncer, ela teve um câncer no joelho. Né? Ela bateu o joelho, não cuidou e teve um câncer. Entendeu? E aí fez um tratamento um monte de tempo, né? E aí fez a cirurgia e fez um tratamento do câncer, que cortando na perna. Aí ele está estudando a Bíblia. Aí vários pastores foram na casa deles. E os dois estudavam a Bíblia. Aí um dia chegou um pastor lá e foi lá, fez uma oração para curar a perna dela. Beleza. Eles não foram mal educados, não. Entendeu? Aí no outro dia foi outro pastor de novo, curar a perna dela. Aí no terceiro, já tinha um tempo já que ele estava estudando a Bíblia, ele parou, o marido dessa esposa, dessa mulher, parou, falou assim, deixa eu perguntar para vocês um negócio. Já tinha um tempo que estava estudando, né? Jesus não avisou para vocês que já curou a perna da minha esposa, não? Aí parou sim. Por quê? Ué, mas já veio 2 pastores que curaram a perna da minha esposa e ele não avisou para vocês que tinha curado, não? Não avisou para vocês? Eu falei, então... Aí ele olhou para ela assim, né? Viu que ela estava andando. Então realmente a cura veio então, porque ela está andando. Aí esse colega meu falou assim, Jesus curou mal curado, porque ela manca e ainda sente muita dor. Aí eles se calaram. Entendeu? Então essa é a hipocrisia, gente. Entendeu? Eu vi um pastor aí, ó, pegando uma mulher, jogando no chão, você está curada, deixa a mulher paralítica. Outro pegou uma cobra, falou que a cobra podia morder nele, tipo o que aconteceu com Paulo, né? Ele foi mordido, daí a pouco tempo ele caiu e morreu na frente da igreja. Gente, o fanatismo, a falta de conhecimento, entendeu? Então, por causa disso, fala lá em João 14,6, que a verdade, ela liberta das mentiras, dessas culturas religiosas, entendeu? Olha, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Tudo que você fica fazendo muito mistério, para explicar um versículo da Bíblia, faz muito rodeio, você pode saber que é mentira, entendeu? Porque a Bíblia, ela é de fácil explicação. Não é difícil entender a Bíblia, não. É muito fácil entender. É muito óbvio. Se você pôr na cabeça que Deus, ele não pega uma varinha de condão assim, ó, xirion. Não. Deus, ele faz as coisas de forma manual mesmo. É manual. Quando ele construiu a terra, foi manual. Ele não fez uma mágica, não. Entendeu? Deus é a essência de toda a construção que existe. Ele fez manualmente. Ele não fez mágica. Então, as pessoas levam isso, mistifica muitas coisas por causa da cultura que as pessoas têm. Entendeu? Aí vem culturas de várias religiões. Aí, por exemplo, no Brasil, vem outras culturas de fora, entra na religião no Brasil e vai, mistura filosofia, um monte de coisa e acaba, né, impregnando as religiões. Então era isso que eu queria falar para vocês. Começando com esse vídeo aqui. Espero que vocês
tem gostado do conteúdo, anote todos os versículos da Bíblia e confira na sua Bíblia. Só para finalizar o vídeo, falando de cultura, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês de algumas culturas que são impregnadas nas religiões. Primeiro, a cruz. Ó, isso aqui não é uma cruz. Cruz seria assim, ó, fosse no meio, cruzada. Isso aqui não é uma cruz, isso aqui é um T. Jesus não morreu num T e nem numa cruz. Se vocês puxar aí vai na Google e puxa ali a história da Grécia, naquela época que Jesus foi torturado, que evento que era aquele? Eles, assim como lá e aqui também há uns 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, onde eram colocados os escravos quando era torturado? Era numa cruz? Não, era numa estaca. Aqui no Brasil fala de tronco, né? Você colocou lá o escravo no tronco e chicoteava ele, né? É uma estaca, né, onde você ficava pendurado e você era torturado ali, era executado ali. Entendeu? Esse método que foi usado no Brasil na época da escravidão era usado lá na Grécia. E esse evento que tinha lá, que eles tiravam ali alguns presos, prisioneiros, e tinha um evento ali que eles iam julgar ali quem ia ser liberto e quem ia ser morto, né? Mas era numa estaca também. Não era no... Tanto que a palavra original é stauros. No grego, Jesus foi pendurado no stauros, que é estaca. Não é numa cruz. Entendeu? A cruz foi inventada, depois vamos falar sobre esse assunto. Cruz é uma cultura inventada. O inferno é uma cultura inventada. A palavra original do inferno, algumas traduções falam inferno, outras falam Hades, outras falam sepulcro, e assim vai por diante. A palavra original é Hades, que é em grego, significa sepultura. Esse inferno, ele teve uma origem de um acontecimento que foi se divulgando e virou inferno. E uma das pessoas que divulgou bastante o inferno foi Platão. Escreveu um livro sobre o inferno. Entendeu? Então, a palavra inferno, entendeu? Se você colocar ali na Google assim, significado da palavra inferno, vai falar lugar de tormento. Mas se você colocar a origem da palavra inferno, vai ter outro significado bem diferente. Entendeu? A origem dela saiu do conhecimento bíblico. É uma das culturas também que tortura a humanidade e extorque a humanidade com a palavra inferno. Entendeu? Outro ponto, outra cultura que tem na Bíblia, que é impregnada, é o Natal. Jesus não nasceu no dezembro. Não nasceu em dezembro. Se comemora o nascimento de Jesus. Jesus nem pediu para se comemorasse o aniversário dele. Jesus, ele pediu para relembrar a morte dele e não o nascimento. Depois vamos falar sobre isso também. Outro ponto também que é impregnado na religião, o aniversário. Exatamente. As igrejas comemoram aniversário. Tem 2 aniversários na Bíblia. Os 2 acabou em tragédia. A Bíblia, nenhum cristão comemorou aniversário, Jesus não comemorou aniversário, nem mesmo antes de Jesus, nas partes hebraicas, não teve uma comemoração de aniversário por parte de servos de Deus. Entendeu? Não teve. Entendeu? O José do Egito participou de um aniversário, que era do faraó, que acabou em morte. Entendeu? E ali teve um propósito diferente. Né? José ele ia se tornar o segundo homem mais importante ali daquela geração, se cumprindo uma profecia. Então, todos esses dias comemorativos, dia da mãe, dia do pai, cada dia do mês, do ano, tem um dia comemorativo. Isso são coisas criadas pelo homem, dia de finado, entendeu? Então, a ideia de quando uma pessoa morre, para onde que ela vai, o que acontece com ela. Então, tudo isso são culturas que impregnam na religião e faz acontecer aquilo que aconteceu ali, afirmando a ideia de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que Satanás está enganando toda a terra habitada. Então é isso aí, galerinha. Depois vamos fazer outro vídeo. Queria muito que vocês escolhessem o tema aqui. Qual desses temas vocês querem falar? Tetagrama de Deus, que leva o nome de Jeová. Inferno. Cruz. O que acontece com os mortos? O que vai acontecer com a terra? E assim por diante. Escolhe um tema
e a gente vamos falar sobre ele. Outro tema interessante, vocês vão gostar, a palavra Lúcifer. Todo mundo acha que Lúcifer é o nome do diabo. E se eu falar para vocês que a palavra Lúcifer não tem nada a ver com Satanás? Essa palavra nem se refere a uma criatura espiritual, se refere a um humano que viveu na Terra. E essa palavra só se encontra uma vez na Bíblia. Entendeu? Que significa estrela brilhante. Não tem nada a ver com Satanás, galera. Então, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outros. E tamo junto. Fui, galera.